Bom, boa noite, boa tarde ou bom dia. A gente está começando mais uma edição do Projeto Semear. E, como toda e qualquer tarefa que nós começamos, a gente começa com uma prece. Senhor bom Deus, amigos espirituais desta tarefa, obrigada por mais uma oportunidade de trabalho e que possamos, Senhor, ser instrumento da Tua vontade, chegando aos corações, iluminando as nossas mentes para o caminho do bem, do amor, da paz e da justiça. Que assim seja. Bom, esse projeto, hoje, que é o Projeto Semear, né? Hoje nós vamos falar sobre a formação das ideias, a emissão dos pensamentos e a limpeza da nossa mente. O meu nome é Carla Chagas e eu sou trabalhadora dessa casa. Nós vivemos hoje um grande e precioso momento de conscientização. No nosso processo de crescimento, nós chegamos agora na era do espírito, numa era de transformação. Então, o nosso momento é de busca da nossa essência, de olhar para dentro de nós, de conhecer quem nós somos, em plena consciência desse ser, para que nós possamos agir cada vez mais em plenitude do nosso raciocínio. Então, falando em formação das ideias, porque para quando a gente fala em era da consciência, vem sempre à nossa mente a questão do pensamento. As nossas ideias, elas começam a surgir no nosso íntimo, ou seja, no nosso inconsciente, lá que elas começam a borbulhar. E aí elas vêm para a nossa mente, elas vêm para o nosso consciente. A gente pode aqui fazer um pequeno à parte de como é que está esse nosso inconsciente. Como é que anda dentro de nós o nosso íntimo? E como que a gente quer que ele esteja? Porque lá é a sementeira. Mas quando esses pensamentos vêm para a consciência, é o grande momento da reflexão. É o momento em que a gente pode analisar esses pensamentos, onde a gente cataloga esses pensamentos e aonde a gente pode direcionar esses pensamentos. Esse é um momento muito precioso, porque esse é o momento da decisão. Esse é o momento da escolha. É onde a gente decide o que fazer com aquelas ideias, com aqueles pensamentos que estão em nós. E aí é muito importante a gente entender que esse momento ele é tão precioso por uma questão bem importante, que é a escolha. A decisão do que a gente vai fazer com isso. Claro que quando a gente está neste momento, né, a gente não pode esquecer que todas as nossas atitudes, elas derivam dessas reflexões. Porque a gente está falando de pensamento e de formação da ideia, e nós vamos refletir da importância disso na nossa vida, mas a gente não pode esquecer que essas ideias e esses pensamentos é que impulsionam as nossas atitudes e as nossas obras. Ou seja, a pessoa que nós somos vai ser derivada dessas reflexões que nós fazemos e das conclusões que a gente chega. Então, quando essas ideias elas vêm para a nossa consciência, né, a gente começa a decidir, então, esses pensamentos estão me levando para onde eu quero ir? Se eles estão me levando para onde eu quero ir, eu vou dar vazão e vou amadurecer esses pensamentos. Mas se eles não estão me levando para onde eu quero ir, esse é o momento de redirecioná-los. É a hora de modificá-los. E aí a gente pode pensar assim, o que eu quero da pessoa que eu sou? O que eu quero ser? E se o que eu estou
alimentando como pensamentos, contribuem para um propósito da pessoa que eu quero ser, do caminho aonde eu quero chegar. Escolher e direcionar os pensamentos não significa, em hipótese alguma, negar a realidade. Não significa que nós não vamos estar atentos ao que está acontecendo no nosso planeta e estar informado das coisas que acontecem e ter as notícias do que está acontecendo. O que é importante a gente entender é que nós temos que ser resilientes à realidade. Ou seja, eu vou tomar consciência dessa realidade, eu vou saber desta realidade, e aí, neste momento, eu decido transformar esta realidade. Ou seja, o que eu vou fazer com aquelas informações? Não é negar que elas existam, mas o que eu quero fazer e que direcionamento eu quero dar para isso. E esse é um momento muito, muito importante, porque ele é definitivo na nossa vida. Porque é a direção que nós vamos dar. É o que eu faço com o que me acontece que vai fazer com que eu decida para onde direcionar esses pensamentos, estas reflexões e, consequentemente, as minhas ações. Se a minha direção, se o meu propósito, e a vida nos está chamando para isso, para um propósito de paz, de felicidade, de amor, eu tenho que pensar, nós temos que pensar se esses pensamentos, ou seja, se essas ideias nos levam a isso. Se elas não nos levam, o que a gente precisa fazer para que elas nos levem? Como que nós vamos fazer para que elas nos levem na direção que a gente quer ir? E aí existe a questão muito importante, que é a disciplina, a perseverança e o esforço. Porque, muitas vezes, esses pensamentos, e que vêm aos borbotões, porque nós pensamos o tempo todo, e a vida está cheia de estímulos, né, nos trazendo muitos pensamentos, e, muitas vezes, ideias negativas, de desarmonia, de desunião, de desamor, mas a gente quer direcionar para a paz, e para a justiça e para a harmonia. E a gente está absorvida pelo dia a dia, pelos tumultos, pelas correrias, mas requer, sim, disciplina, perseverança e esforço. Quando a gente fala em esforço, fala que a gente tem, às vezes, um pensamento e a gente precisa substituir esse pensamento. E a nossa mente ela é muito interessante nesse aspecto. Porque, quando a gente não quer um pensamento, a gente não pode dizer para nós, não quero. Por exemplo, se eu quero, vamos supor, parar de fumar. Eu não posso ficar dizendo para mim, não vou fumar, não vou fumar, não vou fumar. Porque, se eu fizer isso, eu reforço o pensamento. O que a gente tem que fazer? Nós temos que substituir por um pensamento inverso, ou um pensamento que me leve na direção que eu quero. Então, se eu tenho um pensamento de ciúme, por exemplo, eu vou substituir por pensamentos de autoestima, por pensamentos de autoamor, para que eu possa, então, tratar daquela situação de forma positiva. Então, a nossa mente ela tem que ser direcionada sempre positivamente na direção de onde eu quero ir. E ter o cuidado de não alimentar os pensamentos, as ideias, né, das quais que são de desarmonia e das quais eu quero me libertar, das quais nós queremos nos libertar. Esse processo ele é um processo contínuo, é um processo diário, é um processo onde a gente precisa dormir e acordar estando atento a ele.
para que a gente possa, sim, sempre estar direcionando, alimentando. E é bem bacana, assim, que existem muitas analogias, que é a analogia com a plantinha, né? A plantinha da harmonia, a plantinha da desarmonia. Qual que a gente quer regar? Esse é o pensamento que nós vamos alimentar. Ou seja, se eu quero a paz, a felicidade e o amor, eu vou fazer um esforço continuado e persistente neste sentido. Muitas vezes a gente vai perceber que a gente faz o esforço e resbala. Vem um pensamento desarmonioso, vem um pensamento negativo. A gente faz o quê? A gente volta e recomeça. Deixa para lá, não precisamos ficar nos autopunindo, porque perdemos a concentração e nos deixamos levar por pensamentos desarmonizados, e recomeçamos. Respira fundo e recomeça. Recomeça no sentido que a gente quer. Porque isso é esforço diário, no sentido que a gente quer, mas a gente não pode esquecer que, neste momento, com muitos apelos, é normal e é comum que a gente se distraia. A vida tem muitas distrações, mas é só recomeçar e ir novamente. Nesse processo de evolução que nós vivemos, uma das questões que a gente vai entendendo aos poucos é que é necessário educar a nossa mente, ensinar a ela como funcionar, ensinar a ela como fazer, ensinar a metodologia, como utilizar os nossos raciocínios e a nossa capacidade criadora. Isso a gente vai fazendo, nos autoestimulando, nos ensinando como fazer. Claro que a dor, ela é um grande estímulo para o aprendizado. E nós vivemos muitos e inúmeros processos de dor, e neste momento, no nosso planeta, nós estamos vivendo um grande e imenso processo de dor. Só que a gente pode olhar para isso, fazendo as reflexões com confiança na vida, nos desígnios de Deus, e principalmente com as leis divinas que regem o nosso universo com amor, sabedoria e para a felicidade. Nós não vivemos um momento onde nós fomos esquecidos por Deus. Não, com certeza não, porque isso não seria um ato de amor. Nós vivemos um momento de grande e imenso aprendizado. E a dor, ela é um estímulo para o aprendizado. E a nossa mente, que é tão maravilhosa, pode pegar todos esses estímulos de dor, ou de alegria, de paz, ou de desarmonia, e transformá-los sempre no propósito do bem e da paz. Independente do que nos acontece, como nos acontece, nós temos o poder transformador de pegar esta realidade e transformá-la. Transformando, começando através da educação da nossa mente. Mostrando para ela que nós temos uma direção a seguir. E, em momento algum, esquecer desta direção. E vamos levá-la para onde nós queremos que ela vá.
Porque nós estamos na era da consciência. Nós não somos barcos à deriva. Nós escolhemos a direção da onde queremos ir. E é assim que nós vamos fazer com a nossa mente. E ela nos chama para uma grande responsabilidade. Porque o que nós pensamos direciona o que nós sentimos, e, em primeira instância, nós inundamos o nosso corpo destes pensamentos, destas ideias, destas reflexões, desses sentimentos. E, na inundação que nós damos ao nosso corpo, nós podemos adoecer o nosso corpo, ou nós podemos curar o nosso corpo. Ou, no mínimo, aliviar as nossas dores do nosso corpo somático, ou seja, do nosso corpo físico. A nossa mente ela é tão maravilhosa que ela faz com que vá pela corrente sanguínea e se distribua por todo o nosso corpo essas energias que nós estamos elaborando na nossa mente. E, com isso, a gente auxilia, além de evitar, a gente auxilia para que o nosso corpo proporcione bem-estar e saúde. A nossa mente também é inundada na nossa saúde mental. Esses pensamentos bem direcionados e harmonizados nos auxiliam a ter uma mente equilibrada. Ou, ao contrário, podem sim nos auxiliar em criar doenças muito fortes, muito sofridas, através de pensamentos desarmonizados. Além disso, a gente também influencia a nossa vida espiritual, que é tudo isso, e com a noção de que a gente continua depois tão vivo como estamos agora, só sem o corpo físico. Então, esses pensamentos, eles são a sementeira das nossas energias que começam agora e seguem até quando a gente estiver em espírito. E isso é muito importante, porque é a plantação, é a germinação que a gente faz para o ser que nós somos, já agindo agora em nós, no nosso presente, e plantando paz, harmonia, saúde física, mental e espiritual para o nosso futuro. Então, olha a importância do que a gente germina e do que a gente reflete, nos inundando primeiro. Mas aí tem um detalhe mais importante. Eu não sei se mais importante, mas muito importante. Essas energias do pensamento, elas estão interagindo o tempo inteiro entre os seres. Nós emanamos as nossas energias incessantemente. E também recebemos as energias dos outros seres incessantemente também. Sendo esses outros seres encarnados ou desencarnados. Porque nós nos influenciamos mutuamente o tempo todo. Não existe um momento em que esta interação deixe de existir. Olha só a grande e imensa responsabilidade que nós temos. Porque a qualidade do que pensamos, a qualidade do que refletimos, nós estamos influenciando a nós e aos outros seres da criação. Ou seja, o que eu estou distribuindo? O que eu estou emanando? Eu sou responsável, nós somos responsáveis por isso, sim. Sem contar que a mente é um grande dínamo, que transmite em ondas, através do fluido cósmico universal, e isso vai ao infinito. Olha que poder é isso, né? Nossos pensamentos são transmitidos em ondas, que se
vão, através do fluido cósmico universal, ao infinito. Olha que grande responsabilidade, influenciando os seres, mas influenciando o nosso universo. A atmosfera que nós vivemos, todos os seres vivos são influenciados por estas emanações. E isso nos traz, que nós estamos na era da consciência, um senso de responsabilidade muito maior. Porque, além da nossa própria vida, né, das direções que a gente dá para a nossa própria vida, para o alimento que a gente dá para o nosso corpo físico e mental através destas emanações, nós estamos influenciando e trocando com todos os seres e com a atmosfera do nosso planeta. Imensa responsabilidade. Imensa responsabilidade. Por isso que a gente volta na necessidade de estarmos sempre atentos. A gente já ouviu, e eu vou repetir, orai e vigiai. Orai e vigiai nos chama a atenção para esta atenção que nós temos que ter com as nossas ideias, com o que a gente está emanando. Estarmos sempre, quando a gente ora, a gente se conecta com o divino. E se conectar com o divino é se conectar com a harmonia, com o amor, com a paz, com a justiça, com a felicidade. Vigiar, porque nós temos que estar sempre atentos a se este direcionamento, se estas reflexões estão, de fato, nos levando para este caminho. E se não estão nos levando para esse caminho, o que precisamos fazer para mudá-los? Educar e transformar estas emanações em boas vibrações, para que os nossos sentimentos e as nossas ações também sejam igualmente transformadas. Porque nós somos um ser integral. Não tem como eu pensar numa direção e agir noutra e sentir em outra. Esses pensamentos, eles educam os sentimentos e transformam as nossas ações. E por isso que a gente precisa transformar esses pensamentos, para que a gente transforme os nossos sentimentos e transforme as nossas ações. Ok. Então, a gente já sabe que a gente quer bons pensamentos. Pensamentos que nos direcionem para o divino. Pensamentos que nos direcionem para a paz. Pensamentos que nos direcionem para a fraternidade. Como é que a gente vai fazer isso? Nesse mundo tão doido. Primeiro que esse mundo tão doido tem muita gente boa, tem muita gente trabalhando no bem. A gente também faz essa escolha. Com quem eu quero me conectar? Lembra que a gente falou sobre seres que se comunicam o tempo todo, essa interação com os seres através dos pensamentos. Então, como eu estou emanando, eu estou recebendo. E tem essas ondas todas circulando na atmosfera. Com quais delas eu quero me conectar? Isso é uma escolha. Quais delas eu quero me conectar? Com as pessoas que estão trabalhando no bem, com as pessoas que acordam pensando como ajudar os outros, como trabalhar honestamente,
como fazer o bem no seu dia a dia, porque fazer o bem não é só uma ação de coleta de alimentos. Fazer o bem é quando a gente acorda e dá bom dia para as pessoas no condomínio. Fazer o bem é quando a gente tem a oportunidade de dar o lugar para uma pessoa mais velha sentar num ônibus ou num restaurante. A gente tem 1000 oportunidades de fazer o bem durante o dia. E existem muitas, muitas e muitas pessoas fazendo o bem, pensando no bem, agindo no bem. Com quem a gente quer se conectar? Nas pessoas que desejam o mal ou com as pessoas que desejam o bem? Com as pessoas que fazem o mal, com as pessoas que fazem o bem? Nós vamos nos conectar através destes nossos pensamentos, ou seja, das energias que nós estamos vibrando. Porque o pensamento é uma grande e maravilhosa energia. Então, a energia que nós estivermos vibrando vai ser as energias com as quais nós vamos nos conectar. Esta é uma outra grande escolha que nós vamos fazer. Que rede que nós queremos nos conectar? E aí, então, vamos buscar nos conectar com essas redes de transformação para um mundo mais fraterno, que começou já, né, que já está em pleno andamento. Nós queremos alimentar isso. Como é que a gente vai fazer? Por onde que nós vamos começar? A primeira coisa é silenciando a mente. Para que a gente possa direcionar, transformar, a gente precisa acalmar a nossa mente. Que hoje, muitas vezes, pelas muitas distrações, pelos muitos apelos que nós temos, ela está muito agitada. Muitos pensamentos ao mesmo tempo, às vezes a gente não consegue nem concluir um raciocínio e já está com muitos outros raciocínios, pensando nas necessidades do dia a dia, e aquele grande turbilhão de problemas, de angústias, de ansiedades. Nesse terreno, fica difícil de alimentar bons pensamentos. Então, a gente precisa acalmar, silenciar. Existe uma técnica que é a da respiração profunda. Uma vez eu vi um vídeo da Monja Coen, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse que, claro que sim, existe a meditação, yoga, que são processos mais elaborados, mas ela disse que, às vezes, até assim, no meio de uma reunião, a coisa está muito tumultuada, respira. Respira para alinhar os pensamentos. Então, no nosso dia a dia, se em algum momento a gente começar a incluir essas pequenas pausas para respirar, a gente já dá uma oxigenada e já começa a realinhar esses pensamentos. Claro que práticas como a meditação, a yoga, alongamentos, são boas práticas, mas o importante é a gente entender que a gente precisa acalmar a nossa mente, silenciar a nossa mente, para que ela possa ter condição de realinhar, de surgir novas ideias, de ter momentos de pensamentos criativos nas soluções de problemas, por exemplo. Então, vamos começar
acalmando a nossa mente. Aqui eu vou fazer uma parte interessante, porque a gente está falando de pensamento, a gente está falando de ideias, a gente está falando de reflexões. Mas existe uma prática que nos auxilia muito e imensamente para que a gente possa organizar as nossas ideias, e é exercícios físicos. Parece que não combina, parece que são antagônicos, né? Exercício físico é para o corpo físico, é só físico, e a mente é só a mente. Não. O exercício físico e o contato com a natureza são imensas forças e fontes de saúde física e mental. Areja a nossa mente. O exercício físico faz com que essa liberação de endorfinas e outras coisas fazem com que as nossas ideias fiquem mais claras. Os nossos pensamentos começam a ficar mais lógicos. As coisas parecem que fazem mais sentido. Então, sim, vamos adotar regularmente a prática de exercícios físicos e o contato com a natureza. Caminhar num parque, observar um pássaro, observar as flores, a praia, seja da forma que a gente puder, mas vamos procurar ter contato com a natureza. Respirar um ar arejado, fazer parte dessa metamorfose que é a natureza, né? Esse contato, ele faz com que a gente se renove e faz com que a nossa mente se clareie. Então, silenciamos, fazemos as nossas práticas físicas, em contato com a natureza, que essa troca está cada vez mais clara do quanto ela é importante, para que a gente possa emanar essas energias e receber essas energias positivas e de fraternidade. A gente tem que se alimentar do que eu poderia dizer do que é o amor de Deus, né? Que a natureza é o grande amor de Deus, sempre circulando entre nós. Como eu disse, o nosso pensamento ele não é um barco à deriva. Quem direciona somos nós. E aí a gente precisa decidir os valores que norteiam esses pensamentos. Quais são os propósitos de vida que nós temos? Quais são as raízes dessas ideias e dessas emanações? Porque não adianta a gente aparar o que está por fora só. A gente precisa cuidar da raiz, para que seja uma raiz profunda, para que seja uma raiz segura, bem alimentada. E isso são os nossos valores. Então, nós precisamos primeiro dar uma olhada nos valores que nós temos e se eles estão coerentes desse caminho que eu quero chegar, desse mundo de fraternidade que eu quero ter. Porque se não tiver, eu preciso voltar e realinhar os meus valores, os nossos valores e os nossos propósitos. Na era da consciência, e Jesus, que esteve aqui há 2000 anos, ele nos falou que era através do amor. E a gente vem ao longo desse caminho cometendo inúmeros equívocos, caindo, levantando, percebendo através das nossas dores e dos nossos equívocos a direção errada, e percebendo através do amor, da fraternidade, da justiça, quando o rumo está correto. E hoje, cada vez mais, a gente percebe que esse amor é o que nos fortalece e é o que nos dá fonte de vida
para que a gente se direcione? É através do amor que nós temos e que nós distribuímos que nós nos fortalecemos. E aí, para que a gente viva em conformidade com isso, ou seja, se esse é um valor para nós vamos pensar se os nossos pensamentos, se as nossas ideias, se as nossas vibrações, se as nossas reflexões periféricas estão baseadas nisso, na justiça, na fraternidade. E isso em todos os momentos do nosso dia, seja ele na nossa família, no nosso trabalho, quando nós estamos numa discussão no nosso local de trabalho sobre as questões do dia a dia. Nestas questões do dia a dia, a base é a justiça e a fraternidade, está tudo bem. Se nessa discussão do dia a dia, na base, não há justiça, não há ética, não há fraternidade, nós precisamos redirecionar. Nós precisamos redirecionar. Se no nosso condomínio, se a nossa vizinhança, a maneira como nós pensamos e emanamos ideias com os nossos vizinhos, trabalhamos no nosso condomínio, as ideias que nós discutimos, a base é de amor e de justiça, estamos na direção. Se a base não é de fraternidade, de justiça, de bem-querer, precisamos redirecionar. É interessante que a nossa reflexão seja que, quando a gente fala em pensamento, nós não estamos falando em pensamento daquele momento filosófico. Numa reunião entre amigos, aí nós emanamos ideias bonitas, aí nós repetimos pensamentos maravilhosos e estamos ali naquele estado de êxtase. Isso é bom, isso é importante. Mas isso tem que alimentar aqueles pensamentos corriqueiros do nosso dia a dia. Quando a gente está lá em casa com a nossa família, no almoço, no dia a dia, na hora de sair para o trabalho, na hora de sair para a escola, na hora de educar os nossos filhos, na hora de conversar com nossos companheiros. Estes pensamentos diários precisam estar também conectados com os nossos valores. Porque se esses pensamentos diários, que somados, somos nós. Nós não somos aquele momento filosófico na hora de uma palestra, na hora de uma leitura. Nós somos 24 horas por dia, inclusive enquanto estamos dormindo. Então, estes pensamentos todos, todas essas ideias, todas essas emanações, elas precisam ter esta raiz dos valores que eu tenho ou que eu quero ter. Porque todos que estamos aqui estamos num processo de evolução. Nós não estamos prontos. Então, ok, nossos valores muitas vezes estão equivocados, nossas ideias muitas vezes não estão bem direcionadas, mas, como a gente está na era da consciência, a gente já está percebendo aonde nós devemos ir. E aí a gente vai empregar os nossos esforços para ir nessa direção. Vai empregar os nossos esforços para transformar esses valores, para que essa base das nossas emanações, das nossas ideias, se fortifique. Né? É essa plantinha que nós vamos regar. É ali que nós vamos adubar. É ali que nós vamos colocar água. É ali que nós vamos podar. Para que a gente possa, daí, então, redirecionar os pensamentos, transformar, transmutar, reformular as nossas ideias, para que elas cheguem nessa fraternidade que eu quero construir em mim e no nosso planeta. Quando a gente faz essa vigilância, a gente tem que fazer essa vigilância
Qual é o adubo que nós estamos dando? O que a gente está lendo? A leitura que me constrói? E, de novo, não quer dizer que a gente vai se desinformar do que está acontecendo. A gente só vai ser resiliente. Ok? Existem coisas feias, o que nós faremos para transformar em coisas boas? Mas aí a gente também vai escolher que a gente vai se alimentar das coisas boas que estão acontecendo, porque muitas coisas boas estão acontecendo. Então, que leituras eu tenho? Na hora que eu me informo, na hora que eu escolho um livro, na hora que eu escolho um artigo, ou até na hora que eu escolho na mensagem de WhatsApp que eu quero ler. Que leitura me alimenta? Qual é os filmes que eu estou vendo? Eles levam para uma mensagem de transformação, para que a gente haja com mais justiça, para que a gente haja com mais amor, com mais responsabilidade? Qual é os vídeos que a gente está vendo? Que conversas nós estamos tendo? Essas pequenos adubos, vamos dizer assim, pequenos adubos das nossas reflexões, é que vão nos ajudar na construção dos valores e dos pensamentos e das ideias que nós estamos emanando. E, consequentemente, das vibrações que nós estaremos emanando e das vibrações que nós estaremos nos conectando. E vejam só que isso é escolha. Escolha, a gente olha e decide o que eu quero ler, o que nós queremos ouvir, o que nós queremos pensar. É uma escolha. Nós vamos decidir que adubo nós vamos dar para a nossa mente, para as nossas reflexões. E cabe aqui uma parte bem especial para as músicas que nós estamos ouvindo. O que diz essa letra? A melodia é harmoniosa? Qual é a ideia? A música ela entra em frequências vibracionais muito importantes. Ela pode nos auxiliar quando a gente quer construir paz. Vocês observem que, normalmente, quando a gente vai num ambiente que quer promover a paz, sempre tem uma música calma, tranquila, e aquilo vai nos ambientando para o que a gente vai receber. Qual é a ideia que tem nas letras das músicas? De novo, são escolhas. Nós escolhemos o que queremos ouvir ou o que queremos vibrar. Nós decidimos. A gente não pode esquecer nunca disso, é uma escolha. As nossas ideias e as nossas reflexões são adubadas por esse turbilhão. E tem tudo isso como ondas andando pelo nosso universo. Aonde que a gente vai se sintonizar? Em quais dessas ideias nós vamos nos conectar? E percebam que, na medida que a gente se soma, se torna extremamente forte essas ideias. Então, se a gente quer construir ajuda fraterna, nós precisamos nos conectar com estas mentes que vibram da mesma forma. A espiritualidade, inúmeras vezes, pede auxílio para que a gente ore, para que a gente vibre no bem, para que eles também possam fazer a tarefa de nos auxiliar. Olha que coisa mais maravilhosa isso, né? A espiritualidade nos pedindo ajuda nas nossas vibrações para que a gente possa fazer a tarefa do bem. Olha a importância destas vibrações. E o quanto nós devemos nos conectar nessas vibrações para que ela seja essa força transformadora. Para que a gente possa transformar
o mundo que nós vivemos, naquele mundo que nós queremos, naquele mundo que Jesus disse para nós que era possível, quando Ele trouxe a ideia de um Pai bondoso, de um Pai misericordioso e de um mundo onde o amor deveria ser a sua base. E nós, nesse nosso processo de aprendizado, chegamos até aqui com as nossas dores, com as nossas alegrias. Mas chegamos até aqui e hoje, muito claramente, sabemos que precisamos vibrar neste amor. Então, nós precisamos pensar neste amor. Para que a gente possa agir em conformidade com esta lei de amor e de justiça, a gente vai começar na nossa sementeira interior, cuidando e aparando e adubando os nossos pensamentos, para que a gente possa emanar e se conectar com essas forças todas no universo, vibrando nesse amor. E isso é tão maravilhoso que, ao mesmo tempo que a gente vibra, emana e fortalece aos outros seres, a gente se fortalece. Porque esses sentimentos de gratidão, de confiança, de fé, na certeza absoluta que existe um Deus de amor, que nunca, em momento nenhum, nos desamparou. Quando a nossa mente, o nosso coração se juntam nesta ideia, nós nos fortalecemos de uma forma tal que qualquer desafio desta vida é superável. Qualquer construção necessária da pessoa que nós somos se torna possível. Porque nós nos fortalecemos e nos inundamos do amor de Deus. Nos conectamos nesta força universal, nesta força que nos ampara e que nos conecta na alegria, que nos conecta no bem-querer, que nos conecta no sorriso, que nos conecta na felicidade. Sim, Deus quer que nós sejamos felizes. Ele quer. E Ele criou as suas leis que nos encaminham para isso, para que nós sejamos felizes. A gente vai, não cai, levanta, chora, mas nunca estamos desamparados. Nunca estamos desamparados. Só que Deus é tão bom que Ele nos deu o livre-arbítrio. E nos deu a capacidade de escolha. E, através dessa escolha, é que nós somos responsáveis por nós, responsáveis por esta nossa felicidade. Então, responsáveis pela nossa felicidade, nós vamos direcionar o nosso pensamento, que é a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade cognitiva, direcionando para esse pensamento criador, para esse pensamento libertador, para esse pensamento consolador. A nossa inteligência se aflora, seja nos seus aspectos cognitivos, seja nos seus aspectos emocionais, nos ajudando a ver com clareza, nos ajudando a ver e a tomar decisões direcionadas
para a paz, para o amor, para a justiça. Bom, então, meus amores, encerrando essa atividade, gratos pela oportunidade de reflexão, da importância do que a gente reflete e pensa na nossa vida, na nossa saúde, naquilo que nos nossos destinos, né? Nos nossos destinos, que isso é uma coisa interessante de pensar, né? Porque isso está relacionado aos nossos destinos, sabendo que esse destino ele é construído por nós. Construído por nós, começando nas nossas reflexões, inundando os nossos sentimentos e transbordando nas nossas ações. Então, eu vou agradecer e fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, profundamente agradecidos pela permissão, pela oportunidade de trabalho. Que possamos, Senhor, nos inundar do Teu amor. Que ele sirva de direcionamento e de norte. Que possamos ajudar uns aos outros, nos apoiando mutuamente. Neste momento onde há tanta dor, tantas perdas, mas também há tanto amor, tanta solidariedade, tanto desabrochar da fraternidade. Com a gratidão, que o nosso planeta se encaminha por um momento de paz e de fraternidade, que a turbulência irá passar e nós sairemos mais fortes, mais gratos, mais amorosos. Obrigada, Senhor, e que assim seja.